Olá, irmãos em Cristo, eu me chamo Marina Amorim e venho através desse vídeo trazer a importância da leitura da Bíblia. Eu venho fomentar esse desejo nos irmãos, de quem já nutre esse desejo em buscar no Senhor, em estar mais próximo do Senhor, em entender a sua palavra, em entender aquilo que Ele quer para a nossa vida e vim entender a nossa história também, porque a Bíblia conta da história da humanidade, a qual nos pertence também, independente de qual continente nós estejamos. Então, esse vídeo ele veio de um desejo de conhecimento da palavra do Senhor, mais aprofundado. Porém, uma serva do Senhor que não tem, eu vou falar que não tinha, porque eu creio que através dele isso já foi jogado por terra, que não tinha muita disciplina em busca das Escrituras. Sou convertida há muitos anos, mas me desviei. E em 2020, logo quando se estava iniciando a pandemia, eu fui resgatada novamente da minha ignorância, do meu afastamento, da minha ausência. E assim como o filho pródigo, né? Eu me lembrei de que eu tinha um pai. E quando eu o busquei, eu fui recebida de braços abertos. Ele me pegou no colo, ele me sarou, ele enxugou minhas lágrimas, ele me fez entrar na sua presença. E eu posso afirmar para vocês que estão nesse vídeo que foi extremamente transformador, foi maravilhoso estar na presença do Senhor. Ainda é, mas me recordando daquele dia a qual Ele me resgatou, ao qual eu estava destruída por dentro, morta por dentro, sem nenhuma esperança, sem nenhum prazer de vida. Naquele momento, a presença do Senhor me tomou. E eu fui achada por Ele. E eu fui transformada, eu fui acalentada. Nossa, o meu Senhor me aceitou de volta. Então, desde lá para cá, eu tenho buscado ao Senhor, não com muita disciplina, mas com o pouco de conhecimento que eu tinha, participação dos cultos, a oração em casa, a busca, mas muito pouco consistente. No entanto, eu quero dividir com os irmãos isso que foi colocado em meu coração, eu creio que pelo Espírito Santo de Deus. Assim como eu sei que existem muitos irmãos nessa condição que eu estou, mas que também vão tomar esta posição, que é a leitura completa da Bíblia durante esse ano de 2024. Por quê? Porque isso faz parte de você estar em comunhão com o Senhor. Em qual sentido? No sentido de que eu preciso entender a minha história, que é a história da humanidade. Eu preciso entender os gigantes da fé e as suas fraquezas e como as restaurações foram concedidas. Eu preciso entender os maus caminhos que foram seguidos por muitos
E eu preciso entender quem é Deus, quem é esse Deus, quem é esse Jesus que nos chama para estar perto dele, que nos fala de salvação, de para onde que nós vamos, do que ele quer, qual é o plano dele, o que ele tinha em mente, o que ele quer, que vontade é essa? Eu preciso entender. Como eu direi que estou nele se eu não o compreendo? Eu sei que enquanto estivermos aqui na Terra, nós não vamos o compreender completamente, mas ele se mostrou através da sua palavra, através das histórias de homens e mulheres, como nós, feitos do pó da terra, que temos falhas, temos receios, temos medos, temos alegrias. E então é isso. O objetivo, como eu falei, é a leitura da Bíblia completa dentro desse ano de 2024. Então, eu estipulei como meta a leitura do Antigo Testamento de 5 capítulos por dia. Ao término do Antigo Testamento, entraremos no Novo Testamento. E já o Novo Testamento, nós estaremos lendo 2 capítulos por dia. Com isso, com a ajuda do Senhor, com a nossa força, com a nossa vontade, o nosso querer também, nosso compromisso, entendimento do compromisso, eu creio que em dezembro estaremos concluindo a leitura da Bíblia. Haverão momentos de exatidão da palavra, haverão momentos de não compreensão da palavra, da Escritura, haverão momentos em que o Senhor se revelará e há momentos que o Senhor não falará nada. Então, se o Senhor me revelar, eu compartilharei com vocês o entendimento e também deixo aberto para que vocês sintam-se à vontade para comentar e compartilhar a experiência e o entendimento de vocês também. Bom, essa Bíblia, como vocês observam, ela não é muito nova, ela é bem velhinha. Ela foi dada ao meu pai por uma amiga há muitos anos, aqui tinha uma dedicatória, mas essa Bíblia enfrentou algumas adversidades. Mas ela é maravilhosa, contém a verdade. Ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida. A edição da revista foi revista e corrigida pela editora Vida. E olha a data. Eu não era nem nascida. Eu sou de 87. Olha como ela sobreviveu. Claro que ela poderia estar melhor, né? Nós temos uma página que foi retirada quando chegar nesse livro, que foi no livro de Salmos. Eu usarei uma outra que eu tenho para poder estar realizando a leitura da palavra que não está aqui. Contudo, entretanto, todas as demais partes estão aqui presentes. De uma forma ou de outras, umas melhores, outras não. E nós faremos a leitura. Bom, aqui é um índice mostrando os livros do Antigo Testamento e mostrando os livros do Novo Testamento. O que eu gosto dessa Bíblia é que ela sempre tem um esboço. Ela vai fazendo ligações. Primeira história, os céus e a terra.
narrativa da criação, ela mostra onde estão os capítulos e versículos baseado na sua explicação. A explicação suplementar a grande crise na relação entre os céus e a terra. Aqui também. Tem uma síntese que fala um pouquinho do livro e tem, assim, vem descrito o autor e vem deixando claro pra gente que não é tão estudioso na palavra ou que a gente ainda não tem tanto conhecimento nessas questões, um pouquinho sobre a história do autor, quem poderia ter sido, o que fala esse livro e qual a característica de quem escreveu, a característica do local onde foi escrito, porque tem livros que falam de onde eles estavam sendo escritos, outros não, nem tanto. Sem demais, eu quero começar a leitura da Bíblia com o auxílio do meu lápis. Eu estarei lendo com vocês e na verdade, sem demais, não. Faltou o mais importante, sim. Mas eu quero falar com vocês também que eu aconselho que vocês peguem a sua Bíblia e que vocês façam essa leitura junto comigo. Que vocês confirmem também na palavra que está nas suas mãos, que é a palavra do Senhor, o que eu estarei lendo aqui. E nesse momento, nós não poderíamos começar essa leitura sem uma oração, sem nos colocar diante da presença do Senhor. Porque eu entendo que precisamos pedir que o Senhor nos revele o que está escrito, porque senão leremos e não entenderemos, ou será só como mais um livro qualquer, por não entendermos o que ele realmente quer nos dizer. Então, vou começar a orar neste momento com os irmãos. Eu os convido a fechar os olhos, a elevar seu pensamento ao Senhor e oremos. Senhor Deus, Abba, eis aqui a sua filha, eis aqui os meus irmãos e talvez aqueles que não o conhecem. Eu nos coloco em tuas mãos inteiramente, Senhor. Peço que o Senhor nos guie neste projeto, que o Senhor libere, Senhor, sabedoria para a nossa vida, para que possamos, Senhor, utilizar as suas palavras como escudo, como arma, com todos os predicados que a sua palavra pode nos proporcionar. Como pedido pessoal, eu peço que o Senhor não me deixe enganada, que o Senhor não deixe, Senhor, nenhum sentimento de soberba, do eu particular ser elevado, que os meus achismos, Senhor, sejam barrados nessa leitura e que o Senhor ministre ao meu coração, ao coração dos meus irmãos que estarão lendo comigo as tuas palavras, em obediência, em singela, Senhor, e amável adoração através da leitura da sua palavra. Revela-nos, Senhor, os teus segredos. E se por misericórdia achares que somos merecedores de tamanha grandeza de sabedoria,
Que assim seja em nossas vidas e que nós possamos receber mais e mais uma porção dos céus, dia após dia. Amém. E graças a Deus. Bom, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles se contém. Capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E a erva verde, né? E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. O capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro era desta terra é bom. Ali há bidélio, o obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Idequel. E este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma
adjutora na minha Bíblia, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às árvores dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez criar. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua
conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O nascimento de Caim, Abel e Sete. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O primeiro homicídio. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. E o Senhor, porém, disse:
Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferissem qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael. E Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai de todos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusala.
E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusala 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias... Desculpe. Eu esbarrei, gente, na câmera. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusala 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, portanto Deus para si o tomou. E viveu Metusala 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusala, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusala 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E o chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 787 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então, nós encerramos aqui o nosso primeiro dia. Vou botar aqui, primeiro dia da leitura da Bíblia. Eu quero dizer que eu me sinto desafiada, eu me sinto preparada, eu me sinto em busca no caminho certo. Qual é o objetivo ao final da leitura? Você vai ter elevado o patamar? Não tem nada a ver sobre isso. Tem a ver o percurso do caminho que nós estamos trilhando, a essência que nós estamos construindo e formando, e a busca pelas revelações do Senhor em sua palavra. Tem uma palavra que diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Bom, eu não posso confirmar agora se é exatamente desta maneira, porém chegaremos a esse versículo. Eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade, e eu agradeço a todos que estiveram nesse vídeo acompanhando essa leitura. Até o próximo dia.